Shalom! Começando este dia com Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje é sábado, 30 de maio de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Que nós possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que este sábado seja o melhor sábado da sua vida e da minha vida. Que nós possamos caminhar de mãos dadas junto com o nosso Salvador Jesus Cristo rumo às mansões celestiais. Amém? O que você pede para Deus? O que eu peço para Deus? A Bíblia vai responder. Amém? Então vamos para a Bíblia. Então, a voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Acompanhe comigo. Ele te declarou, ó homem, ele quem? Deus, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, né? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Então é isso que Deus está pedindo para mim e para vocês. Vamos ler novamente? Acompanhe comigo. Deus declarou ao homem, né, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti e de mim. Que pratiquemos a justiça, que nós possamos ter amor no coração, que nós possamos ter misericórdia e que nós possamos andar humildemente com o nosso Deus. Então é isso que Deus pede de mim e de você, que nós praticamos a justiça, que nós tenhamos amor no coração, que nós sejamos humildes como Cristo é humilde, né? Como Deus tem a humildade no coração, certo? E que nós possamos, né, caminhar junto com o nosso Deus. Amém? Isso é uma maravilha. Deus não pede nada de absurdo para mim e nem para você. Deus só pede que nós tenhamos amor, misericórdia, que nós possamos praticar a justiça, certo? O que é misericórdia? Misericórdia é que nós possamos ter compaixão das pessoas, certo? Certo? Veja bem, a humildade é reconhecer que nós somos dependentes desse grande Deus. E sem Deus nós não somos nada, certo? Veja bem, o livro de Marcos, capítulo 12, verso 30 e verso 31. Ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente e de todas as tuas forças. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, nós temos que amar a Deus acima de qualquer coisa. Deus em primeiríssimo lugar na minha vida, no meu coração, na sua vida e no seu coração. E que nós possamos amar a esse Deus em primeiro lugar, certo? E depois o final do verso diz assim: ame seu próximo como a ti mesmo, certo? Isso é um dos mandamentos de Deus, o amor. Sem amor não existe qualquer possibilidade de um ser humano herdar a vida eterna. Amém? Veja bem, meus irmãos, falando de misericórdia, né? Misericórdia é você ter compaixão. O amor é você querer bem as pessoas. O amor, ele não é orgulhoso. O amor, ele não é invejoso. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. Então, a base da fé cristã é o amor, certo? O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: busca em primeiro lugar o seu reino, né? Qual reino?
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então, novamente, fala aqui, ó. Em primeiríssimo lugar, Deus. Deus tem que ser o primeiro na minha vida e na sua. Certo? Deus não nos obriga a que nós, curvemos a Ele como muitas pessoas se curvam diante dos poderosos daquele mundo. Ele apenas quer o nosso respeito e a nossa reverência. E nós temos que prestar reverência a esse grande Deus, porque Ele é supremo na minha vida, na vida de vocês, certo? Nós somos criaturas suas, feitas à sua imagem e à sua semelhança, certo? Depois ele fala assim, e a justiça, né? Temos que ser justos também com os nossos semelhantes, certo? E todas as coisas serão acrescentadas. Passamos por dificuldades? Passamos. Passamos por injustiça? Passamos. Mas Deus diz assim, sede fiéis até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, certo? Então é isso, meus irmãos. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Mais uma vez, falando que nós, certo, temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Deus tem que ser o primeiro na minha vida e na vida de vocês, certo? Veja bem, tudo que fazemos por Deus é uma reação daquilo que Ele já fez por nós e continua fazendo, certo? A gente está motivados pela fé, pela oração, pela graça, certo? Deus, Ele é maravilhoso. Ele nos conhece antes mesmo de a gente estar no ventre da nossa mãe, certo? E o amor de Deus por suas criaturas é incondicional. Deus ama a todos, independente de religião, de raça, de cor, de crédito ou etnia, certo? Deus ama a todos. Amém? Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque dele procedem as fontes da vida, certo? Então veja bem, acima de tudo se deve guardar o teu coração, o meu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então veja bem, o nosso coração, ele é um coração que ele pode ter grande amor, pode ter ódio, certo? O nosso coração é que comanda o nosso cérebro. Aquilo que o coração pensa, a boca diz. Então, que saia da nossa boca só palavras que são fontes da vida. E que o meu coração e o coração de vocês, represente o quê? O nosso Deus, o amor de nosso Deus, O coração, aqui citado na Bíblia, ele representa a mente, As emoções e a vontade. Tudo que entra na minha mente, na sua mente, certo? Define o rumo da minha história e da sua história, certo? Porque esse Deus, ele é maravilhoso, esse Deus, ele nos ama incondicionalmente, certo? Veja bem, meus irmãos, o livro de Filipenses, capítulo 6, versículo 6, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, ele diz assim: não andeis ansiosos por alguma coisa, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Então veja bem,
antes de tudo, que os vossos pedidos sejam conhecidos por Deus. E como isso vai se tornar conhecido por Deus? Através das nossas orações. Nas orações que nós fazemos diante do Pai, Ele recebe as nossas orações. É ali que a gente agradece, é ali que a gente reclama, é ali que a gente questiona com Deus, certo? Muitas vezes a gente só questiona com Deus, certo? Nós somos seres humanos, mas nós questionamos a Deus porque amamos a Deus. Então nós conversamos com Deus como se a gente conversa com o melhor amigo nosso, com amor, com carinho, e às vezes a gente está muito ansioso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas devido à correria desse mundo, devido à correria do dia a dia, muitas vezes a gente fica ansiosos, às vezes por pequenas coisas, insignificantes, mas a gente fica ansiosos, certo? Então nós temos que recorrer a quem? Nós temos que recorrer a esse grande Deus, certo? Que é o doador e mantenedor da vida. Amém? Glória a Deus. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja bem, não se amolde ao padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo, ele traz muitas ilusões, prazerosa aos nossos olhos e às nossas mentes, mas são prazeres momentâneos, que no final vai acabar destruindo a gente e a nossa família, certo? Então nós temos que deixar que Deus nos transforme, né? Que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente, do nosso caráter, certo? Para que possamos ser capazes de experimentar e comprovar, certo? A agradável e perfeita, certo? Perfeita o quê? Perfeita a vontade de Deus, porque Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Deus é perfeito. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus, certo? Amém? Vamos então para o último versículo desta pequena mensagem. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Meus irmãos, tenham isso na mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Veja bem, Deus nos dá o conselho prático, né, para os nossos relacionamentos. Escute com atenção, com empatia, antes de formular a resposta na sua mente e na minha. O que é empatia? Empatia é a capacidade de compreender os sentimentos do outro. Empatia é você se colocar no lugar do outro, certo? E ouvir com respeito, com atenção, o que ele tem que falar. Então, que nós possamos ouvir, prestar atenção e falar na hora certa, certo? E saber o que falar, certo? Quando alguém nos procura, muitas vezes desesperado, e muitas vezes, em vez da gente dar um conselho, pedir que Deus o abençoe, a gente já começa a dar bronca, certo? Então, empatia é isso aí também, colocar-se no lugar do outro, além de compreendê-lo, nos colocar no lugar dele, certo? Como se aquele sofrimento fosse meu e não dele. É isso que Cristo faz por mim e por vocês, certo? Então, meus irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Somente você e Deus sabe o que está se passando na sua vida, certo? Cada um tem um problema diferente, certo? Mas para todos os problemas existe uma solução. E esta solução chama-se Cristo Jesus. Então, se você não entregou a vida a Ele ainda,
Entregue a sua vida agora, meu irmão em Cristo Jesus. Agora, minha irmã em Cristo Jesus. Não deixe para depois, porque Jesus te ama e ele quer te salvar, certo? Jesus está prestes a voltar a este mundo. Ele só não voltou ainda. Sabe por quê? Porque você não entregou a vida a ele, certo? Então ele está esperando você entregar a vida a ele porque ele te ama, para ele poder voltar a esse mundo, certo? Porque a vida aqui é breve, a vida aqui é um sopro. Quando a gente vê, tudo já acabou, certo? Só que João 11:25 fala assim, né? Aquele que crê, ainda que morra, viverá, certo? Então, a vida não se resume somente aqui neste mundo, certo? Aqui a vida é breve, certo? É uma até breve, aqui a vida é um sopro, é como o vento que espalha a palha, certo? Então, mas a vida eterna, essa é para sempre, é perpetuamente. E é por isso que nós estamos lutando aqui nesse mundo, para um dia nós estarmos nas mansões celestiais ao lado do nosso grande Deus e poder vê-lo face a face. Então é esse apelo que eu faço para você. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Ele te ama demais e ele quer te salvar. Então não deixe para depois. Porque o depois não pertence a você, não pertence a mim, só pertence a Deus, certo? Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, aonde esse vídeo chegar, Pai, que o Senhor derrame as tuas bênçãos, teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida das pessoas que irão assistir esse vídeo. Que esta palavra, Pai, que a Bíblia Sagrada trouxe, e o Senhor inspirou que eu falasse, impacte o coração das pessoas, para que elas possam realmente entregar a vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom!